Oi, pessoal, tudo bem? Então, já aprendemos um pouquinho sobre proporção, a gente falou de razões especiais, a gente viu como as proporções funcionam e hoje a gente se encontra para falar um pouquinho sobre as propriedades de proporção. Então, a gente retoma esse assunto agora numa outra visão. Mas para quem não lembra como funciona a proporção e o que é uma proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas frações, lembrando que fração também pode ser chamada de razão. Então, olha, eu tenho duas frações e tem um sinal de igual no meio deles, isso caracteriza uma proporção. A gente começou a aprender proporção aprendendo os nomes que essas coisas tinham. Então, primeiro, como é que a gente lia? E a leitura indicava o nome que esses elementos tinham. Quando eu leio a igualdade entre essas frações, eu leio da seguinte forma. A está para B, lembra, está para é a fraçãozinha. A está para B, assim como C está para D. Por onde eu começo e por onde eu termino a minha leitura, eles são chamados de extremos. E a parte intermediária são os meios. Então, ó, o A e o D são os nossos extremos, como a gente já viu. Aí, ó, que eu botei muitos efeitos especiais. São os nossos extremos, como a gente já viu. E a parte intermediária da leitura, que é o B e o C, eles são chamados de meios. E isso, a partir disso, a gente viu que existe uma relação fundamental da proporção. A primeira propriedade, qual é essa propriedade? A propriedade fundamental da proporção me diz que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, mas na prática isso é multiplica cruzado e a gente vai ter uma equação. Então, ó, A está para B, assim como C está para D, aplicando a propriedade fundamental, multiplica cruzado, vou ficar com A vezes D igual a B vezes C. Lembramos disso, a gente fez vários exercícios, a gente fixou essa história e a gente vai ver outras propriedades acerca de proporção. Primeira propriedade, muito importante. Se eu tenho uma proporção daquele modelo que a gente já está vendo, AB igual a CD, existe uma propriedade que me garante que se eu pegar o de baixo e somar o de cima e fizer isso nas duas frações, eu continuo tendo coisas que são proporcionais. Do mesmo jeito que se eu subtrair. Vamos ver aqui, ó, um exemplo nosso. Eu tenho 3 está para 2, assim como 6 está para 4. Isso é uma proporção. Se a gente aplicar a propriedade fundamental para verificar se é uma proporção, a gente vai conferir, ó, se eu multiplicar cruzado, 3 vezes 4 dá 12, e 6 vezes 2 também dá 12. Então, isso é uma proporção, porque a propriedade fundamental se aplica. Mas eu vou aplicar agora a primeira propriedade. A primeira propriedade me diz que se eu pegar o de baixo e somar em cima, ou se eu pegar o de baixo e subtrair em cima, e fizer isso nas duas frações, eu continuo encontrando frações proporcionais. Vamos verificar? Vou pegar e vou fazer essa soma, ó. Somei o 2 em cima e somei o 4 em cima. Olha como é que eu fico. Fico com 5 terços sobre 10 sextos. E continuam sendo proporcionais, porque 5 vezes 6 vai dar 30 e 3 vezes 10 também dá 30. Olha que coisa fácil, muito simples. Depois dizem que matemática é difícil, não sei onde eles tiraram isso. Segunda propriedade, o que ela vai me dizer? Eu tenho a nossa mesma fraçãozinha ali, ó, a mesma proporção, tudo lindo. A minha segunda propriedade me diz que eu posso somar os dois de cima e os dois de baixo, ou subtrair os dois de cima e os dois de baixo, que eu vou achar uma nova razão que vai ser proporcional à proporção anterior. Pareceu esquisito, né? Mas vamos ver se com um número que isso funciona. Vou pegar o mesmo valor, 3 sobre 2 e 6 sobre 4. Vou fazer a soma. Vou somar 3 mais 6 e vou somar 2 mais 4. 3 mais 6 dá 9 e 2 mais 4 dá 6. Será que a fração, a razãozinha, 9 sobre 6, ela continua sendo proporcional a 3 sobre 2? O que a gente precisa fazer? Precisa multiplicar cruzado e testar. Quando eu multiplico cruzado, 9 vezes 2, 18. E 3 vezes 6 também é 18. Vamos ver outros exemplos onde isso também se aplica. Você fala assim, Priscila, mas por que sei que existe essa propriedade e eu vou fazer o que com ela se eu já tenho uma proporção? Onde isso vai ser aplicado? Em exemplos tipo esse aqui, ó. Posso falar? Vou formular um enunciado para esse negócio. Imagine que eu fale que dois números, x e y, são proporcionais da seguinte forma. X é proporcional a 3, da mesma forma que y é proporcional a 2. E eu sei que a soma desses dois números dá 80. Aí você vai olhar para isso e vai pensar, pô, vou multiplicar cruzado? Não vai dar em nada.
Por quê? Eu vou ter 2x igual a 3y. E eu vou fazer o que com esse negócio? Como é que se faz equação com duas incógnitas? Não faz. O que a gente precisa fazer? Transformar uma equação numa única incógnita. Então, eu vou aplicar propriedades de proporção para garantir que essa proporção consiga ser feita. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Como é que eu não sei quem é x, não sei quem é y, falo que um depende do outro? Não chega a lugar nenhum. Mas a informação que a soma deles dois é 80 facilita a nossa vida. Então, primeira coisa, eu vou aplicar a segunda propriedade. O que a segunda propriedade me dizia? Que se eu somar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, continuo achando uma razão que é proporcional à proporção original. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Vou somar aqui x com y e vou somar o 3 com 2. Então, vou ficar com x mais y sobre 5, porque eu somei 3 mais 2. E essa nova razão continua sendo proporcional à parte anterior. Eu escolhi começar achando pelo valor de x. Então, você fala, Priscila, qual que eu vou escolher? Se é proporcional a tudo que tinha antes, é proporcional a x sobre 3 e é proporcional a y sobre 2. Por onde eu começo? Meu lindo, você escolhe qual é a variável que você quer começar. Você é livre para escolher essa variável. Não é livre para tantas coisas, mas para essa variável você consegue escolher. Então, eu vou ter a seguinte proporção. X mais y sobre 5 igual a x sobre 3. Mas o que eu vou fazer com isso? Olha a informação do enunciado. X mais y não vale 80? Então, eu vou substituir. Substituindo, a gente vai ter 80 sobre 5 e x sobre 3. E aí, eu posso usar a propriedade fundamental. Por quê? Porque se eu multiplicar cruzado, eu encontro uma equação que só tem uma variável. E aí é fácil. E aí eu consigo resolver. Fácil não, melhor. Dá para resolver. Existem coisas que nos permitem resolver. Vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, o 5 multiplica o x e o 80 multiplica o 3. Então, eu fico com 5 vezes x igual a 80 vezes 3. Uma equação. Resolver esse produto primeiro. Então, eu vou ter 5x igual a 240, que é 8 vezes 3. 80 vezes 3. Lembra, toda vez que eu pegar numa equação e transferir um número do lado do sinal de igual, que eu mudar ele de membro, ele muda a operação dele, não o sinal. Esquece essa falácia aí de sinal. Ele muda a operação. Então, o 5 ele estava multiplicando o x. Quando ele mudar de operação, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 240 dividido por 5. Quando eu dividir 240 por 5, x é 48. Priscila, como é que eu resolvo o y agora? Já sei que x é 48. Você tem dois caminhos. Um que é mais longo, mas não significa que ele seja errado, e um que é um pouquinho mais curto. O mais longo é o seguinte, é você voltar e aplicar a segunda propriedade de novo. Sabe que x mais y sobre 5 é proporcional àquela proporção. E botar isso igual a y sobre 2. Ou pensa no seguinte, se os dois somados dão 80 e um dá 48, a gente faz por subtração. É um pouco mais fácil. Então, se x mais y é 80, o y é o quanto falta para 48 chegar a 80. Então, o nosso y vale 32. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? O que a gente vai fazer? Aplicar depois mais exemplos com essas propriedades para a gente verificar como isso funciona na prática. Porque não adianta a gente saber quais são as propriedades se a gente não praticar. A gente vai continuar sem entender, beleza? A gente faz exercícios e a gente se encontra depois no próximo vídeo. Até mais!